Pois é, meus sofredores, como é que vocês estão, hein? Sentimento agridoce para o Corinthians nessa reta final de fase de grupos do Campeonato Paulista. O Corinthians se classifica com a melhor campanha dentre todas as equipes, com gordura extra, inclusive, que vai garantir ao Corinthians jogar em casa, decidir em casa as quartas de final contra o Mirassol já neste próximo final de semana. Depois, se passar, decide em casa a semifinal também. Entretanto, os 3 empates consecutivos, a postura da equipe, uma certa soberba, barriga cheia, lentidão nas ações, tranquilidade, falta de urgência. E aí, podemos até citar hoje, em boa parte da partida, uma falta de empatia com o público, porque não é qualquer clube que classificado com tanto tempo de antecedência, já garantido em primeiro lugar geral, coloca aí mais de 45 mil torcedores no seu estádio, porque Itaquera virou um evento, não consegue dar uma resposta à altura. E isso preocupa. Preocupa. Pô, Quesada, mas classificou, né? O time jogou com os reservas e tal. Na Libertadores realmente faltou ali fome. Mas mesmo assim tá com melhor campanha da fase de grupos, é de se comemorar. Eu também acho que não é o fim do mundo. Mas questionar esse momento do Corinthians, que está estranho nos últimos jogos, a postura especialmente, é muito importante para pressionar os caras, porque é o seguinte: esse grupo de jogadores fez uma campanha histórica na temporada passada de recuperação, conseguiu colocar o Corinthians na Libertadores ou na pré-Libertadores, inicia muito bem o ano com uma campanha muito boa no Campeonato Paulista, mas esse grupo não ganhou nada. A cobrança tem que ser do tamanho do investimento. O time se reformulou, tem muita gente ganhando muito dinheiro dentro do Corinthians. O treinador ficou, mas a cobrança tem que ser desse tamanho. E talvez por isso o sentimento agridoce da torcida hoje, mesmo com essa classificação muito, muito boa a nível pontual e a nível do que vem pela frente. Primeira impressão que eu tenho, muitos jogadores que não são os titulares estão ou ganharam por conta da campanha, da boa campanha do Corinthians nesta fase do Campeonato Paulista, ganharam oportunidades e não souberam aproveitar. Alguns aproveitaram mais ou menos, outros aproveitaram muito, mas muitos não aproveitaram. É o caso do Pedro Raul, que já foi embora, não aproveitou. O jogo contra a Portuguesa é o limite. É o caso do Héctor Hernandes. O Héctor Hernandes, cara, não chegou no Corinthians ainda. Ele não pega na bola. É impressionante a incapacidade, a falta de confiança dos jogadores nele e nele com ele próprio, de chamar o jogo, de pegar mais na bola, de tentar ser mais participativo, mesmo que a bola não chegue, ele tem que fazer alguma coisa, ele não pode ficar lá estático esperando. E quando ela chega, não vai chegar redonda, e sem ser redonda parece que ele não consegue, tá sem confiança nenhuma. Assim, uma coisa é vestir a camisa do Chaves, outra coisa é vestir a camisa do Corinthians. E aqui em Portugal ele fazia muitos gols. Ele tinha presença de área. Ele tinha até uma certa estrelinha ali, um faro de gol diferenciado. Hoje é um jogador que não foi capaz de vestir a camisa do Corinthians. E para mim é o fim da linha, porque se ele não foi capaz de provar dentro do Campeonato Paulista, não ganhou assim tantas oportunidades, é verdade, mas se ele não foi capaz de provar nem o mínimo do mínimo, vai ser difícil. Vai provar onde agora? Na Libertadores? No Campeonato Brasileiro? Enfim, o Corinthians, nesse setor especialmente, com a saída inclusive do Pedro Raul, que é uma boa notícia, não é uma má notícia, e com as exibições do Héctor Hernandes, precisa de um reserva para o Yuri Alberto. Até para o Yuri Alberto não se acomodar. Não se acomodar. Mas foi muito mal o Héctor Hernandes nessas chances. O Coronado é dos casos mais ou menos, teve bons jogos no início, mas a partir do momento que ele entendeu que ele será reserva, psicologicamente me parece que ele desabou e não fez mais bons jogos. É inadmissível o Corinthians no primeiro tempo dar um chute no gol, enquadrado na baliza, um chute no gol, e foi o gol do Romero. O Léo Maná, infelizmente, não tem a confiança,
necessária, e é um setor que o Corinthians precisa ter um reserva para o Mateuzinho, porque o Mateuzinho também não é absoluto, fez um péssimo jogo na Venezuela. O Bidu me parece ser um cara esforçado e que consegue ofensivamente entregar, mas tá longe de ser o Bidu que foi na arrancada da temporada passada, e é um jogador inseguro lá atrás, muito chutão pro alto, como diziam os mais antigos, né? Para ganhar o leitão. Os caras lá atrás não, enfim, não conseguem sair jogando, né, de uma forma tranquila. Chutão, 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 e o chutão do Matheus Bidu resulta na jogada do gol de empate do Guarani, que não estava bem no jogo, não estava fazendo absolutamente nada no jogo, e empata de um erro, de um chutão do Bidu. Depois ele tem que acompanhar outro jogador e nas costas dele passa outro jogador para fazer o gol. Erro da defesa, que não defendeu bem, mas é erro do Bidu na origem do lance. Enfim, tem vários jogadores aí, o próprio Charles, que não conseguiram aproveitar essas chances no Campeonato Paulista. E era para aproveitar. Quem aproveitou? O Thales Magno. Tanto que o Thales Magno, eu acho até uma crueldade com ele, porque na parte defensiva ele foi muito importante hoje no jogo, ele voltou, recompôs, ajudou e tal. Mas é uma crueldade porque só chega a bola quadrada muitas vezes pro Thales. E quando chega ele tenta resolver. Eu acho que ele merecia mais chances, inclusive, quando o Corinthians estiver jogando com a equipe titular. Talvez não para iniciar como titular, mas no minuto 60 ali, ter um minuto o Thales Magno, ele entra para incendiar o jogo pelo lado esquerdo quando o Corinthians estiver precisando. Ele merece mais chances, porque ele agarrou. Ele foi o melhor jogador do Corinthians nesta fase de grupos do Campeonato Paulista. O que eu achei do primeiro tempo? Horroroso. E aí eu vou falar, hein? Coitado do Koeman, que fez a viagem da Holanda para cá e viu 60 minutos de absolutamente quase nada. Quase nada, porque os gols acontecem, né, no primeiro tempo. Mas que coisa horrorosa o Corinthians, cara. Assim, o primeiro gol é do Romero, né, uma jogada do Bidu, um bom chute do Romero que conta com a sorte também ali porque desvia a bola. Aí tem o gol que é uma falha do Corinthians, o Guarani empata, e depois tem a virada do Guarani. Mas até ali era um jogo horroroso. E o Koeman esperando provavelmente o Memphis entrar. Nessa circunstância, só para a galera entender, o cara não vem ver um jogo só, né? Muito provavelmente ele vai ver o jogo também da Libertadores e ele vem já combinado com o Memphis para trocar uma ideia com o Memphis, vai na casa do Memphis, vai conversar, vai entender como o jogador tá ou não tá. E basicamente esses jogos não vão definir muita coisa. Talvez o do meio de semana sim, mas eu acho que ele já está com a ideia de convocar o Memphis e veio trocar uma ideia para ver como é que tá a cabeça do Memphis. Uma das grandes preocupações com o Memphis, do pessoal da Holanda, é a personalidade dele. É como está a cabeça dele. Se ele está focado, se ele está centrado, se ele está deslumbrado, como está o Memphis Depay. E a realidade do Brasil é tão longe para os caras na Europa, mesmo passando todos os jogos, eu acho que o Koeman acompanha, não consegue ter uma ideia e uma noção real do que está acontecendo no futebol brasileiro. Então, por isso que o cara veio e sofreu, hein? O holandês. Eu espero que alguém tenha dado um sanduíche de pernil lá, daqueles bons de estádio de futebol, para ele, para compensar. Mas o holandês sofreu, hein? Koeman que trabalhou com o Memphis, não só na seleção, mas também Barcelona, né? Então, assim, já conhece o jogador, veio trocar uma ideia com o jogador, muito provavelmente sentiu o ambiente, foi convidado e tal. Legal a presença dele, mas sofreu. E sofreu porque o Corinthians tenta fazer um jogo de comadre, cara. Eu não entendo isso. Por que joga com o freio de mão puxado? Já tá classificado em primeiro geral. Vai pra dentro dos caras, especialmente quem precisa provar alguma coisa. Não, joga com o freio de mão puxado, é, tentando ter um domínio falso, né? Porque é aquela bola de inércia, com domínio no campo de defesa. Pouco se rompe a linha, pouco busca o Coronado para fazer uma jogada de efeito, para tentar pifar os seus companheiros. Quando chega no último terço, os laterais sobem mal. Então, assim, é um Corinthians preocupante, porque me parece que tanto a equipe titular no meio da semana quanto o time reserva está acomodado naquilo que o Corinthians ainda não conquistou, né? Então, assim, precisa acordar.
O Corinthians precisa ter um choque de realidade, precisa viver na pressão, no limite. Eu acho que quando o Guarani vira o jogo hoje, é exatamente isso que acontece. O Corinthians absorve uma carga de pressão. Pô, nós estamos jogando no nosso estádio, né? O técnico da seleção holandesa tá aí. Pô, a gente vai se despedir da fase de grupos depois de um empate tosco contra o CV na Libertadores, na pré-Libertadores. A gente vai se despedir assim, perdendo do Guarani em casa, com uma festa linda da torcida. E aí essa carga emocional, essa carga de pressão entrou junto com os jogadores, foram 5 mudanças. Aliás, não entendo, parêntese, por que o Ramon não mudou antes de tomar o gol? Pô, beleza, você quer voltar com o mesmo time do intervalo? Dá 5 minutos pros caras. 5 minutos. Não dá 15 minutos pros caras. Não tá funcionando? Muda todo mundo. E errou, porque ele deveria ter deixado uma mudança por fazer, caso algum jogador se machucasse, né? Ele mudou 5. O que ele quis fazer? Jogar pra torcida. Tá ruim, eu tô vendo, todo mundo tá olhando, tá tudo ruim, a gente vai mudar. E mudou, o Corinthians realmente melhorou. Achei que o Alex Santana entrou muito bem, o Bidon entrou com muita vontade, muita personalidade. O Memphis é um jogador diferente, quando pega na bola a gente consegue ver um tapa aqui, uma ultrapassagem que ele acha, o cara não passe na medida, uma inversão de jogo e tal. O Garro entrou com mais vontade do que bola, mas isso eu acho que ainda tem a ver com o período de pré-temporada, são os primeiros jogos do Garro, mas já é muito mais efetivo do que o Coronado. E aí o Yuri. Preciso falar de Yuri? Antes de falar de Romero, porque eu preciso falar do Romero, né? Cara, o Yuri Alberto me lembrou o Yuri Alberto do Campeonato Paulista da temporada passada. Exatamente isso. Ele perde 3 gols, porque o primeiro, ele recebe uma bola em velocidade, que é uma bola, inclusive, que ele gosta de receber, né? Que ele faz a ultrapassagem no facão e depois ele finaliza, ou tirando do goleiro, ou dando uma cavada e tal. Ele domina a bola mal, a bola corre demais e ele erra o chute de uma forma bizonha, nem acerta o gol. E depois, no segundo lance, que ele perde 2 gols em sequência, ele sai na cara do gol, ele não pode perder o gol que ele perdeu. E depois o Memphis vai muito bem na cabeçada, a bola bate na trave, era só ele empurrar. Ele vai todo lango-lango para a bola ainda bate na mão dele e vai embora. A expressão corporal de Memphis me representou. O Memphis abaixa a cabeça e faz assim, meu Deus, como é que ele conseguiu perder esse gol? O Yuri é muito bom jogador, o Yuri precisa estar numa boa fase, não pode se deixar abater psicologicamente, mas às vezes o Yuri também precisa de uma sombra, uma pressão a mais para não perder esse tipo de lance, né? O Corinthians, se não fosse os erros do Yuri Alberto, mesmo jogando mal, poderia ter saído com a vitória. E falar do Romero, eu não entendo. O Romero tem uma ligação especial com a Neoquímica Arena que é muito, muito difícil de entender. 41 gols, é o artilheiro da Neoquímica Arena. E as coisas parecem que acontecem para ele, cara. Assim, ele se posiciona bem, isso é uma das melhores características do Romero. Ele não tem medo de arriscar, mas falta muitas vezes qualidade técnica num lance ou outro, falta também uma tomada de decisão mais inteligente. Entretanto, na Neoquímica, a bola parece que se oferece para o Romero e ele consegue fazer jogadas que muitas vezes a gente espera do Romero em outros momentos e não vê. Ou espera até de outros jogadores. O primeiro gol é um belo domínio dele, ele chuta, a bola bate no pé do zagueiro e entra. Deu um pouco de sorte, mas foi bem no approach. E o segundo gol é uma baita matada dele, um chute muito bem executado, fazendo o Corinthians entrar de novo no jogo. Romero e Neoquímica Arena é um caso de amor que precisa ser levado muito a sério por qualquer adversário que enfrente o Corinthians. Quando o Romero está em campo, na Neoquímica Arena, você não pode deixar o cara sozinho lá dentro da área, do outro lado, no segundo pau, mesmo tendo Memphis, Yuri, Garro, o Romero, alguma coisa vai acontecer que a bola vai sobrar para o Romero, eu tenho sempre essa impressão que ele vai fazer o gol. E ele faz o gol importante, gol que dá um empate ao Corinthians, não termina a fase de grupos perdendo. Poderia ter vencido, poderia ter virado, poderia ter sido 3-2.
mas o empate, de certa forma, e essa sequência de empates, deixa talvez o time menos confortável. E eu acho que é isso que o Corinthians precisa mais agora, estar menos confortável. Deixar de lado essa nhaca para os desafios que tem pela frente. E o primeiro deles já é uma pré-Libertadores, tem que jogar como Libertadores. Tem que ir para cima dos caras e matar o jogo o quanto antes, sem margem para o azar. Porque depois, se tá 1-0, a defesa do Corinthians faz as suas lambanças, inclusive hoje o Hugo, muitas vezes, parou de confiar no Kaká e no Félix Torres e quebrou muita bola lá na frente porque não demonstram confiança, ou até o próprio Léo Maná. Então, assim, às vezes você tá num jogo e que as coisas parecem estar controladas 1-0 e não estão. Então o Corinthians precisa ter mais fome, cara. Precisa entrar para matar, especialmente um adversário tão fraco como é o CV. Depois, o Mirassol no final de semana é outra história, mas é importante decidir na Neoquímica Arena. Enfim, é isso. Falamos de Corinthians e continuaremos a falar. Então, comentário, like, se inscreveu, curtiu, vambora. Vambora porque o ano tá só começando. Tchau.